E aí, galerinha, sejam bem-vindos. Meu nome é Bruna, este aqui é uma dose de histórias. E hoje vou estar falando de algumas leituras que eu fiz depois que eu conseguir assinar o Kindle Unlimited por R$ 2. Eu consegui aproveitar a promoção, mesmo já tendo assinado uma outra vez, também em promoção. E estou aproveitando para ler vários livros que me chamaram a atenção, a maioria de escritores brasileiros. E vou falar um pouquinho do que eu li e de coisas que eu peguei aqui que eu pretendo ler. E dar umas dicas interessantes para vocês. Falar uma coisa importante, certo? Vamos lá. O primeiro livro que eu peguei foi A Invenção de Nós Dois, da autora Débora Strogo, que é um livro de romance que tem uma espécie ali de acordo, né, entre os personagens para ter um namoro falso. Então, pessoas aí que amam um romance vão adorar e se deliciar. Sério. É uma escrita muito gostosa, cativante, divertido. Eu dei 4 estrelas, porque assim, me surpreendeu positivamente. Eu tava achando que ia ser assim, algo mais clichê, mais bobinho ali para passar o tempo. E na verdade, foi bem legal ter uma história, ter uma coisa ali que é trabalhada, né? A escrita da autora também é super fluida, que você nem vê o tempo passando. E também tem uma ambientação no mundo literário, porque esses dois personagens trabalham numa editora. Então, esse ambiente de pessoas que gostam de ler e todas as referências a livros. A galera fã de Sarah jamais vai adorar. Outro livro que eu peguei aqui foi Estrela Vermelha, de Alexander Bogdanov, que é uma espécie ali de distopia. Não é bem uma distopia, ele é mais uma utopia, né? O personagem vai parar ali em Marte como uma espécie de representante do planeta Terra, né? Os marcianos estudaram várias pessoas e viram que ele era a melhor pessoa para ser levado, para ser observado pelos marcianos e para observar os marcianos, que vivem numa sociedade meio que comunista. Então, é um livro que foi assim meio chatinho de ler, confesso, porque parecia mais uma propaganda do que de fato uma ficção científica. Mas teve muitas partes de ficção científica e foi bem interessante. Só que no mesmo estilo de livro sobre outra sociedade a ser observada, eu prefiro indicar 1 milhão de vezes mais Os Despossuídos, da Ursula Le Guin. Porque é 50 vezes melhor, mais desenvolvido, mais interessante, mais fácil de ler e de compreender. Os personagens também são muito mais cativantes e você se importa com eles. Então fica aí a dica, Os Despossuídos, da Ursula Le Guin. Daí eu peguei As 220 Mortes, de Laura Lins, que na verdade é um conto, né? E assim, eu fiquei chocada com a criatividade do autor. Eu adorei como ele trabalhou a forma, né, a ideia de loop temporal. Foi uma maneira bem diferente. E ele conseguiu concluir um loop temporal em poucas páginas. Eu achei assim, demais, porque geralmente tem filme que se embola todo nesse negócio de loop temporal. Mas enfim, eu achei a escrita dele bem instigante, né? Você quer ficar lendo ali até descobrir o que vai dar, como ele vai resolver o loop, se vai conseguir. E achei demais de legal. Gostaria muito que ele fizesse, sei lá, um livro completo, um romance de ficção científica ou especulativa, porque eu ia querer muito uma história assim, entre aspas, completa dele. Eu ia amar. Outro conto também que peguei, Adivinha Quem Não Voltou para Casa, do autor Pedro Poeira. Também é um conto onde um irmão e sua irmã percebem que a mãe não voltou para casa. Ela tem costume de sair, né, de noite para ir no pingo com a amiga e tal, mas ela não voltou para casa de madrugada nem de manhã. E aí começa ali uma discussão entre os dois, né, sobre o que pode ter acontecido. A mãe que nunca faz isso, a mãe que sempre avisa, eles não conseguem encontrar, não conseguem ligar para ela. E aí a gente vê a visão deles, né, ficando desesperados de que tenha acontecido algo com ela e falando coisas que eles não tinham tido coragem de abrir o jogo para falar, né? E a narrativa do autor
muito boa. Eu amei como ele conduziu a história, né? Em poucas páginas ele conseguiu desenvolver esses personagens de uma maneira bem real, sabe? Eu consegui me importar com os personagens. E nessa premissa, que parece muito simples, na verdade acontecem vários desdobramentos. Então, é um livro assim que é um conto que é bem completo, mesmo sendo um conto. Daí eu peguei Presa Fácil, do Douglas Ribeiro. Esse aqui é thriller, é para os fãs de thriller, é um romance policial, na verdade. Eu amei, eu dei 4 estrelas. Eu acho que o autor soube conduzir muito bem uma narrativa que causasse tensão e curiosidade, né? Da gente querer saber o que vai acontecer, se vai pegar os bandidos, se vai salvar a pessoa. E eu acho que ele mandou muito bem na hora de criar uma história bem brasileira, sabe? Ele saiu dos padrões norte-americanos de suspense policial. Ele fez uma coisa bem brasileira. Tem ali o DHPP envolvido, né? A, a delegada, a investigadora, elas trabalham, né, nos padrões de como funciona a investigação aqui no Brasil. E assim, eu gostei bastante, achei bem feito. Ele foi cuidadoso na hora de representar isso daí. E a história não ficou assim nem boba, muito simplesmente resolvida, e nem complicada demais, né? Do tipo que a gente sabe que não acontece, assim, não é mirabolante, né? O desfecho. Eu achei bacana a reviravolta. Mesmo que eu já estivesse esperando um pouquinho por ela, que eu já tava chegando, né, no resultado, na resposta sozinha, eu ainda assim gostei da reviravolta. E é isso. Eu gostei muito da escrita e eu acho que vale a pena, principalmente para quem gosta do gênero. Daí eu peguei um livro incrível, que foi Homens Pretos Não Choram, do Stefano Volpe, que 5 estrelas com toda certeza. Eu fiquei sem palavras para descrever o sentimento de ler esse livro. É um livro de contos em que nós temos a visão de vários homens diferentes sobre dor, coisas que machucam e magoam, e que eles devem chorar ou não chorar sobre alguma coisa, e que decidem viver algo, né, falar algo. E o autor trabalhou diversas maneiras, né, que os homens sentem, as diversas vivências que machucam e que muitas vezes é deixado de lado, tanto pela própria pessoa, né, pelo próprio homem, como pelas pessoas em volta. E é muito importante, sabe, que ele tenha trazido esse assunto de forma tão sensível. Assim, a escrita do Stefano em no livro da Libélula, né? O Segredo da Libélula. O Segredo das Larvas, quer dizer, tô ficando louca. É uma coisa, é bem mais fluido assim, bem mais fácil de ler, porque ele tá focando ali numa distopia. Aqui, onde ele vai mais a fundo, bem mais sensível, ele tem uma escrita muito tocante, que faz você mergulhar em cada conto. E ali, em poucas páginas, às vezes 2, você mergulha na história, aquilo entra em você como se você tivesse lido muitas páginas, sabe? Como se tivesse lido uma coisa complexa. E você sente todas essas sensações dos personagens, você entra, né, no lugar deles e entende a dor, e você fica sentindo dor também pelo personagem, pensando que aquilo é ficção, mas representa alguém que já passou por aquilo na realidade. É assim, é incrível. É um tipo de leitura que você termina rápido, porque é rápido, é poucas páginas, mas é um livro que vai ficar em você, as histórias, por muito tempo depois. Sério, sensacional. Leiam Homens Pretos Não Choram. E aí, por último, eu li Escrito nas Estrelas, da Ione Simões, nossa querida colega booktuber também. É um livro de romance, onde a personagem entra na cabeça dela que signo vai dizer para ela qual é a melhor pessoa para namorar, porque todas as pessoas que ela deu errado no namoro eram de um certo signo que, segundo a astrologia, não combinava com o dela. E ela é uma pessoa que não acreditava nisso, aí depois passou a acreditar e quis colocar isso na vida dela. Só que ela vai tendo um caminho de autoconhecimento durante a história. E ela vai aprendendo as coisas, aprendendo sobre as pessoas, aprendendo sobre si mesma, pois ela mal se conhecia em um aspecto sentimental e emocional. Ela tinha uma outra percepção dela mesma e de tudo que aconteceu, e ela começa a ver sob novos olhos as situações quando ela passa a entender melhor ela mesma. E eu acho que isso é a parte principal do livro.
O romance talvez seja só secundário. Eu acho que a parte em que a personagem precisa se conhecer e se amar é a parte mais importante da história. E eu digo pra vocês, leiam. Eu dei 4 estrelas. É uma história muito gostosinha de ler, sério, bem fluida, bem natural. É uma personagem que você acredita que exista na vida real, que vive ali situações bem naturais, sabe? De um brasileiro, ainda mais que passa ali em Mogi das Cruzes e São Paulo. Então, a galera daqui vai perceber que é bem real, bem possível de existir, sabe? E o romancezinho, como eu disse, ele não é tão o foco porque ele é bem slow burn, sabe? Para quem gosta de slow burn, é um prato cheio. Uma delícia. Vai por mim. Dei 4 estrelas. E para quem curte, assim, um romance mais autoconhecimento ali, como eu disse, né? Onde a personagem precisa aprender sobre ela mesma antes de inventar um namoro, que eu acho que é importante para todas as pessoas do planeta. Ah, você vai gostar, porque é um livro muito bom. E a minha dica principal é, se você está lendo algum livro no Kindle Unlimited, por favor, não esquece de deixar uma nota, né, uma avaliação, porque isso é muito importante para o autor. Não só a sua leitura, mas você avaliar, porque isso vai fazer o livro ser destacado, né, como indicação para outros livros parecidos, para outros compradores. Então, por favor, se você terminou de ler um livro pelo Kindle Unlimited, vai lá na Amazon, né, no livrinho, escreve sua avaliação, tá? Por favor, porque isso vai ajudar muito eles e é sempre bom a gente apoiar nossos autores brasileiros, certo, galera? Por favor, apoiem eles para que eles continuem fazendo conteúdos maravilhosos para nós leitores e ganhem também a vida, né, com uma coisa que eles gostam. É isso, gente. Eu falei o que eu tinha que falar, falei até demais. Espero que vocês tenham gostado. A moto passou bem agora. E, antes que eu esqueça, né, que eu já ia esquecendo, estou lendo um atualmente, Dias de se Fazer Silêncio, da Camila Macari. Foi uma indicação que eu peguei com a Bárbara, do B de Barbari. É um livro, assim, um pouco denso e diferente de ler, que é sobre uma menina ali de 12 anos que tem toda a sua vida modificada depois que o irmão passa a ser bem doentinho e terminal. Então você já pode imaginar que é uma leitura assim bem sensível, né? E o outro livro que eu peguei também, Operação Plus Size, do D. Celestino, que é um livro ali, suspense policial também. Então, assim, já espero aqui que seja um autor tão bom quanto o Douglas Ribeiro, porque eu gosto, assim, de encontrar escritores dos meus gêneros favoritos, gente, porque de romance, fantasia, que assim não me interessa tanto, tem vários, mas eu quero ler ficção científica e suspense policial, thriller e tal, que são os meus gêneros favoritos. Inclusive, eu tenho aqui Poder Absoluto, de Jean Gabriel Álamo, que também é um livro de ficção científica. Estou com certas expectativas, mas parece que vai ser bom. Também tenho aqui Metanoia, que é um livro também de romance, da Cora Menestrelli, parece ser daquele tipo bem fofinho. E eu tenho outro da mesma autora que eu já citei aqui, a Débora Strogo. Esse aqui é Entre Reencontros e Melodias. Então, o outro teve mais foco em livros, né, o mundo literário. Esse vai ser um pouco mais de foco na música, no mundo da música, pelo jeito. E parece que vai ser fofo também. Então é isso, gente. Esses são os que eu quero ler mais pra frente. E é isso. Indiquem aí livros que vocês já leram no Kindle Limite que vocês gostaram. Me falem se já leram algum desses, se gostaram. Não esqueça de deixar um like e compartilhar. Beleza? Um beijinho pra vocês e até a próxima.